Meus amigos, após essa exibição bastante motivadora, eu vou abrir aqui primeiro com um apelo. Alguém, uma pessoa chamada Vitória Cristina de Souza, perdeu 2 passagens para Salvador de ônibus. Perdeu os documentos, inclusive essas 2 passagens. Se alguém encontrar, vai salvar a vida dela. Então, procure a orientação aqui, a organização do evento, para encaminhar para a Vitória o que ela perdeu. Outra coisa, essa figura fantástica que é o Nildo, está tão atolado, tão cheio de tantas preocupações sempre. Ele perdeu uma câmerazinha fotográfica. Não é digital, não é nada disso, é uma câmera bem popularzinha. Mas tem fotografias que são caras a ele, sabe aquela coisa que tem muito mais valor do que a câmera. Se alguém encontrar a câmera, por favor, é do Nildo, procure também uma maquinazinha fotográfica, né? O Rock na Consciência tem acontecido todos os dias a partir das 5 da tarde, a gente não falou nisso, mas vai continuar até depois de amanhã no CUCA, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte, o antigo CEL, né, que fica ali em frente ao Colégio São Vicente. O Paraíba Convention Bureau está promovendo um passeio em parceria também com a Portobello Tour. É um passeio, uma visita ao Lajedo do Pai Mateus, que fica aqui no município de Cabaceiras. E é um local interessante, né? Porque há 10.000 anos atrás já era um ponto de convergência de celebrações ritualísticas de povos, imagine, 10.000 anos atrás, né? Essa região, como sempre, eram os eventos da nova era da época. Todo esse agito aí. Tem traslado de ida e volta, tem trilha, passeio lá no local do Lajedo e almoço no Hotel Fazenda Pai Mateus. Então, vocês procurem aqui a organização e o pessoal informa os detalhes. Bem, então vamos às nossas palestras de hoje. Como eu tinha comentado com vocês, bom, não posso esquecer que repetir mais uma vez que o nosso evento agora é um evento autônomo, organizado por uma ONG chamada Organização Nova Consciência, com a parceria da Prefeitura Municipal de Campina Grande, com a parceria do Governo do Estado, com a parceria dos Correios e Telégrafos, da União Planetária, da Graf7, da Sociedade Teosófica do Brasil, da Unipaz, do Neiva Fotografia, da AABB, dos colégios Motiva e Alfredo Dantas, e o Convention Bureau da Paraíba, e mais recentemente o Hotel Onigret, que é o antigo Hotel Ouro Branco. Como eu tinha comentado ontem com vocês, um dos primeiros momentos, um dos primeiros contatos que eu tive num passado já um pouco remoto, foi em 1960 e poucos, foi com a revista Planète francesa, que vinha em forma de um livrinho quadrado. Era uma revista extraordinária que foi a iniciadora de todos esses assuntos. Antes mesmo de eu ter feito aquele trabalho com a Ano Zero foi uma coisa mais de nova era, mas esse ecumenismo, essa grande variedade de assuntos, começou isso tudo há 40 anos atrás. E aí surgiu a revista Planeta brasileira. E a princípio ela vacilou aqui, ali e tal, reproduzia muito a revista francesa. De repente ela começou a ganhar um cunho brasileiro, ela começou a se valorizar aqui, ficou extraordinariamente bem feita durante um ótimo período. E foi exatamente quando eu tinha comentado com vocês que o diretor editorial era Luiz Pellegrini. E recentemente, para uma agradabilíssima surpresa nossa, o Pellegrini reassumiu a revista. Então hoje a Planeta tem um selo de garantia, né, um termo de garantia, de qualidade, de nível, de categoria, que é a presença do Pellegrini. E quem assina a revista Planeta ainda ganha esse livro aqui,
que é muito interessante, de medicina natural. Ele tem receitas para todos os males mais comuns, mas de várias, fitoterapia, cromoterapia e até as simpatias daquela que amarra um barbantinho, não sei aonde. Até isso tem. É com um pouco de humor, não há dúvida, mas é um livro muito bonito, muito bem feito. Quem faz uma assinatura da Planeta tem esse livro. Só isso já vale. E por falar em Pellegrini, o grande barato é que ele hoje está conosco aqui, e é ele quem eu vou chamar agora para uma palestra chamada O Guerreiro Pacífico. Aí, está contigo. Se eu quiser, tá bom. Boa noite para todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês. É o terceiro ano que eu participo do Encontro da Nova Consciência. E é um prazer e uma emoção renovada, que não é a mesma coisa e, ao mesmo tempo, é algo que não se repete, porque eu sinto esse encontro quase como uma pessoa, quase como um ser que está crescendo, que passou pela infância, que passou pela adolescência e, de repente, no seu 14º ano, está entrando realmente na idade adulta. Isso significa que temos ainda muitos e muitos anos pela frente e eu espero estar aqui com vocês ainda muitas e muitas vezes. Eu estou um pouco preocupado porque acho um pouco de covardia ter que falar da questão do guerreiro pacífico, da questão do herói, depois de ver um espetáculo como esse que nós acabamos de presenciar. E também depois de testemunhar todo o esforço heróico que a equipe organizadora desse encontro tem desenvolvido, enfrentando 1000 obstáculos, 1000 dificuldades. Fiquei sabendo que esse encontro aqui teve apenas 30 dias de preparação, só aconteceu depois da posse da nova prefeitura, do novo prefeito. E, portanto, eu, francamente, vou procurar dar o melhor de mim para vocês em relação a esse assunto, mas eu acho que os heróis são os que fazem tudo isso aqui. Alô, alô? Tá ligado? O herói. O que é o herói? O herói é uma figura humana que existe desde o princípio dos tempos, da história, existiu em todas as épocas, em todas as culturas e civilizações. E o que ele representa? O herói representa uma síntese na própria pessoa dele, na sua trajetória de vida, nos atos que ele pratica. É uma síntese daquilo que existe de melhor naquele momento cultural, naquela civilização em que ele existe e em que ele atua. Nós nos lembramos, todos aqui estudamos nas escolas, dos grandes heróis do passado. Atualmente é um filme que está fazendo muito sucesso por aí, um filme colossal, que é o Alexandre, não sei se já chegou aqui a Campina, e tantos outros, o Troia, que filmes que falam, que apresentam o modelo de herói, como ele era visto e entendido no passado. Como era esse herói do passado? O modelo dele era o do guerreiro conquistador. Ou seja, o general, o soldado, o chefe de Estado, o cônsul romano, que saía por aí à frente dos seus exércitos, para fazer o quê? Para conquistar mais terra, para conquistar outros povos, para expandir a esfera de poder da sua nação.
Essa concepção de herói foi vigente durante muitos séculos, durante milênios. Na Antiguidade Clássica, depois durante toda a Idade Média. Por exemplo, um herói da Idade Média é o rei Arthur, aquele que, com a desculpa de sair por aí em busca do Graal, com seus cavaleiros da Távola Redonda, invadiu países, massacrava populações, se apoderava do comércio desses países dominados e, no entanto, passou a história como um grande herói. E ele realmente o é. Por quê? Porque, no seu momento histórico, quando ele existiu, quando ele fez tudo isso, o conceito de herói era esse. Isso começou a mudar no decorrer do século XX, quando aquilo que a gente chama de revolução industrial começou a crescer num ritmo avassalador, produzindo isso que nós estamos vivendo hoje, que é essa sociedade, como nós a chamamos, da produtividade e do consumismo. E com uma série de descobertas científicas, como é o caso da energia atômica e da consequente bomba atômica, bomba de hidrogênio, em que se criou uma situação na qual, pela primeira vez na história da humanidade, a própria humanidade, o nosso planeta, está ameaçado de destruição total por invenções, por tecnologias que o próprio homem criou. É claro que as culturas e as civilizações criam o seu modelo de herói em função das necessidades daquele momento histórico. Se no passado, como eu acabei de dizer, a necessidade era de se invadir outros países, conquistar terras, conquistar poder, os heróis espanhóis que vieram aqui para a América do Sul, em busca do ouro dos nossos indígenas, de repente tudo começou a mudar. Por causa dessa ameaça gravíssima e também porque o consciente e o inconsciente coletivo começou a perceber que nós estávamos caminhando para o abismo, como ainda estamos. Haja visto os gravíssimos problemas de ecologia, de ambientalismo que estamos vivendo nesse momento. A partir daí, começou a se formar a ideia, o modelo de um novo tipo de herói. Um herói cujo objetivo principal não está mais voltado para a conquista, mas sim para a defesa da comunidade e da humanidade como um todo, para a defesa de escalas de valores que realmente são importantes, para a conquista de tesouros mais importantes do que o ouro: conhecimento, sabedoria, uma certa espiritualidade. Um grande mitólogo, talvez o maior do século XX, que foi o americano Joseph Campbell, já falecido há alguns anos, ele foi o primeiro a dizer, curiosamente, que o fato do homem ter posto os pés na Lua, coisa que aconteceu mais ou menos na década de 60, 70, não me lembro muito bem, constituiu um fator fundamental para essa mudança do nosso conceito de herói. Por quê? O porquê me foi respondido. Eu tive a sorte de ter me encontrado em São Paulo há uns 10 anos, mais ou menos,
com um ex-astronauta americano, Edgar Mitchell, um dos astronautas que estiveram na Lua, um desses pouquíssimos homens que tiveram esse privilégio. Ele foi dar uma conferência em São Paulo e depois houve um jantar para poucas pessoas. Eu tive a sorte de ser convidado, sentei-me ao lado desse homem e pude bater um papo com ele. E eu estava ansioso para fazer algumas perguntas, mas eu não queria fazer perguntas que ele já tinha respondido, ou seja, o que ele viu, o que ele descobriu, se tinha disco voador acompanhando a nave dele a caminho da Lua, nada disso. Eu queria saber o que tinha acontecido, o que teria acontecido dentro dele. Se essa experiência única de atravessar o espaço, pôr os pés na Lua e conseguir voltar para a Terra, se isso tinha transformado, se a consciência dele teria se aberto para alguma outra coisa. E eu me lembro que ele estava comendo, ele parou de comer, me olhou e disse assim: meu amigo, quando subi naquela nave, naquele foguete, eu estava imbuído do desejo de conquistar um outro planeta, a Lua. Ou seja, ele ainda estava na posição do herói antigo. E tudo que eu queria para a glória do meu país, porque a minha cabeça tinha sido educada, tinha sido condicionada para isso. Por isso é que, graças a esses condicionamentos, é que nós aceitávamos arriscar a própria vida, porque as chances de eles morrerem numa viagem dessas era muito alta. A porcentagem era altíssima. E foi assim que, tomado por esse entusiasmo, que eu subi naquela nave e a nave partiu. Depois, a mudança na minha cabeça começou com um sentimento de solidão muito grande, quando eu me vi dentro daquela casquinha de nós, atravessando o espaço e olhando a Terra lá de longe. E quando eu vi a Terra lá de longe, na forma de uma bola azulada, onde a gente podia perceber os continentes, continente americano, Europa, África, eu levei um choque. E se eu for dizer qual foi a causa desse choque, você vai começar a dar risada. É que eu não vi fronteira nenhuma, eu não vi muralhas, não vi nenhum desenho separando os países. E aí, uma ideia muito clara apareceu na minha cabeça, e era a ideia de que, afinal, a Terra é toda uma. Ela não é fragmentada, ela não está partida em pedaços. E além de ela ser toda uma, ela era a minha casa. Eu estava vendo a minha casa de longe. E tudo que eu queria era acabar logo com a minha missão e poder voltar para essa minha casa. E proteger essa minha casa. Porque quando você olha para aquele espaço infinito, que você vê milhões de estrelas brilhando, que você sabe que numa boa parte dessas estrelas tem outros tantos sistemas planetários rodando, e que talvez tenha até vida, tem até algumas civilizações por aí afora, digo, a única coisa que eu tenho é aquela bolinha azul. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora é me dedicar a essa casa que é minha e que é de todos que são da minha espécie e de tudo aquilo que vive. E ele levou isso muito a sério, porque já naquela época que eu conheci, em São Paulo, ele, depois de abandonar a carreira dele de astronauta, ele fundou nos Estados Unidos um instituto
chamado Instituto de Pesquisas Noéticas, na Califórnia, que é inteiramente, hoje talvez é um dos organismos mais importantes, mais de ponta no mundo, para o estudo das soluções mais viáveis, mais importantes, que possam resolver todo esse descalabro que a nossa cultura da produtividade desenfreada e do consumismo desenfreado desencadeou. Então, Mitchell foi para a Lua como imbuído desse desejo de ser um herói à la antiga, como os Alexandres, os Ulisses, os generais romanos, e voltou mudado. Voltou ainda como um guerreiro, mas não mais um guerreiro bélico, e sim um guerreiro pacífico. A partir daí foi que eu me interessei por esse tema e comecei a estudar um pouquinho o que é o herói, o que é a figura, o que é a personalidade de um herói e qual é a essência que anima o herói lá dentro. E descobri nas minhas leituras, não são descobertas minhas, da minha cabeça, mas de outros autores, e eu fui absorvendo, que a figura do herói contém uma série de pontos em comum, os diferentes heróis. Tanto os do modelo antigo quanto os do modelo atual. No modelo atual, nós podemos citar, inclusive, todos esses heróis, super-heróis, inclusive, do cinema, Indiana Jones, o Matrix, o Superman, Batman, o Homem-Aranha, a Mulher-Gato. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. O primeiro ponto comum é que todo herói surge como uma pessoa absolutamente comum. Ele não tem nada de excepcional. Ele é igualzinho a você, a mim. Ele tem fraquezas, ele tem desequilíbrios emocionais, às vezes o pensamento dele fica enevoado. Enfim, é uma pessoa normal, como qualquer outra. Acontece que no herói, não se sabe por quê, num determinado momento, esse estado de normalidade, que nós poderíamos chamar um estado de inocência original, como se ele vivesse um pouco numa espécie de jardim do Éden, sociocultural, condicionado pela escola, pela família, pelo ambiente em que ele vive, acontece na vida dele alguma coisa que provoca nele uma queda repentina, um desastre ou físico, ou emocional, ou mental, ou financeiro, ou uma guerra que se desencadeia no país dele, e ele cai verticalmente. Daqui ele desce, e ele vai parar no fundo do poço. E é lá no fundo do poço, no reino de Exu, como diriam nossos estudiosos de cultura afro-brasileira, que ele tem que enfrentar a si próprio, a sua solidão, ao seu desespero, e começar o caminho lento da escalada. Essa, portanto, é uma característica comum. Eu acabei de citar alguns heróis, super-heróis aqui, que todos vocês devem conhecer. Há um deles que é o meu preferido, não sei qual é o de vocês, mas o meu preferido é o Indiana Jones.
adoro aquelas aventuras malucas daquele camarada. Aliás, o chapéu do Indiana Jones é brasileiro, vocês sabiam disso? Chapéu que não cai nunca da cabeça dele, não sei como é possível aquilo, nos filmes. O chapéu é feito em Mato Grosso ou Goiás, para uma fábrica, e é exportado para eles lá. Quem viu aqui algum filme do Indiana Jones? Levante a mão. Todo mundo, que maravilha, então. Vamos pensar um pouquinho no final de alguns dos filmes dele, porque são finais muito representativos de tudo isso que eu estou dizendo. O primeiro filme dele, aquele que ele vai buscar um amuleto nas ruínas incas ou astecas, uma coisa assim. Estão lembrados? Que vem uma bola rolando dentro de um túnel, ele é esmagado, etc. O que acontece? Indiana Jones é uma pessoa normalíssima, é um professor universitário, professor de arqueologia, de antropologia. De repente, acontece que ele fica sabendo da existência em tal lugar de uma coisa preciosíssima que existe só aquela e que tem um valor incomensurável. E ele vai atrás. Agora, ele vai atrás sozinho, vocês perceberam? Ele não vai com um exército. Ele não vai com um bando de servidores para carregar as malas, de cavalos para levar as ferramentas. Ele vai com o seu chapéu e o seu chicote. Símbolos interessantes, né? Cabeça coberta, protegida, e o chicote, que representa o vento, né? Representa o movimento contínuo. O chicote, quando você estala, ele tem o barulho do vento quando passa nas árvores. Representa a alma livre desse personagem. Ele, depois de 1000 peripécias, consegue chegar até aquele nicho onde se encontra essa peça, pega a peça e, num certo momento, ele tem que decidir entre segurar essa peça com ele ou arriscar de forma seríssima a própria vida. E o que ele faz? Ele prefere perder a peça depois de tudo que ele fez, aquela joia. Na verdade, era um objeto ritualístico, cujo símbolo é o poder da magia, e conservar a própria vida, porque ele entende que o verdadeiro poder da magia é a própria vida, não é estar naquele objeto. Um segundo filme dele que eu me lembro é aquele que se passa na Índia. E o que ele vai fazer? Ele vai em busca de umas pedras que são símbolos fálicos, são os lingams do deus Shiva. O deus Shiva, entre seus vários significados, deus indiano, hindu. Obrigado. É o Deus da destruição e da reconstrução. É um Deus criativo. É um Deus da morte e da ressurreição. Ele consegue, vocês se lembram, quem viu o filme, guardar para si um desses lingams de Shiva. Mas o que ele faz? Ele não leva esse objeto para os Estados Unidos, para a universidade onde ele leciona. Ele vai à aldeia a qual esse símbolo pertencia e devolve para a comunidade esse símbolo. E quando a mocinha, porque nessa altura ele já está de caso lá com uma moça que ele conheceu no filme, claro, porque senão a história dele não teria tanta graça, a mocinha pergunta para ele: mas você, se levar isso para o Ocidente, para os Estados Unidos e vender, você vai ficar rico, isso vale uma fortuna. Ele disse assim: para quê?
Isso vai acabar na prateleira de um museu, vai acabar numa gaveta da universidade, todo empoeirado. Eu devolvi aonde isso tem um significado, onde isso é útil, e onde que isso é a comunidade a qual esse objeto pertencia. Um terceiro filme, ou seja, ele, em prol da comunidade, ele abdica da posse do segredo da morte e da ressurreição, que é isso que Olinda significa. Vocês percebem as características desse modelo de herói novo que está emergindo, que está aparecendo? Num outro filme dele também, ele vai para o Oriente Médio em busca da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma arca, é um objeto citado e comentado na Bíblia, no Velho Testamento, e que simboliza o quê? A Arca da Aliança é a arca que contém a sabedoria última, a sabedoria divina. E o que acontece? Quando ele chega, que ele está prestes a se apoderar dessa arca, ele finalmente a encontra. Quando essa arca se abre, todo o conteúdo dela se transforma em poeira, em fumaça, e vai para o ar, e o vento novamente dispersa isso para todo lado.